Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos. Que grande satisfação estar novamente com você através do programa Novo Tempo. Um bom dia, um grande abraço e fique conosco no decorrer desses minutos que se seguem, porque estaremos aqui mais uma vez estudando, meditando e compreendendo mais da Palavra de Deus. E continuaremos sobre o tema do Apocalipse, o capítulo 13, que fala sobre a besta, e também sobre o número 666. Grandes curiosos e curiosidades sobre esse número. E hoje nós iremos fazer um estudo aqui também dentro das Sagradas Escrituras para entender um pouco melhor sobre esse número, os porquês e o que isso tem a ver realmente com o contexto profético dos últimos dias. E lembrando que você pode fazer suas perguntas, suas colocações através do número 9336 4090. 93364090. Também você pode colocar suas ideias, perguntas, questionamentos na nossa página do Facebook, Novo Tempo Paraíso. Você procura lá e poderemos também responder você ali. E também através do canal YouTube Novo Tempo Paraíso, você tem acesso a esses temas que nós estamos abordando aqui através da Paraíso FM 101,1. E não poderíamos também de apresentar os nossos amigos que estão conosco aqui à mesa, o professor Cristian Macedo. Bom dia, professor Cristian. Bom dia, professor Lidomar. Bom dia, professor Arnaldo. Bom dia, amados ouvintes da Rádio Paraíso FM 101,1. Bom dia, amados ouvintes do programa Novo Tempo, de um modo especial. É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade aos estudos das profecias bíblicas, dessa temática tão importante que a gente está estudando agora já há 3 sábados seguidos já sobre o Apocalipse 13, né, onde é apresentado as 2 bestas do Apocalipse, né, e o número 66. E nós queremos dar continuidade a essa temática hoje, queremos convidá-lo a permanecer conosco, não saia daí, fique sintonizado com a gente. Um forte abraço para você. E o nosso cordial bom dia, professor Arnaldo, também está conosco, uma satisfação mais uma vez. Bom dia a todos, é para nós uma grande satisfação estarmos aqui nesse programa maravilhoso, que na verdade faz um convite a todos os nossos amigos ouvintes, que é aquele convite que está no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse. Esse convite é o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que vem, que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meus amigos, todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, e aqueles que estão também participando e assistindo o programa pelo YouTube, nós queremos fazer esse convite. Venha e receba de graça da água da vida, porque é o que esse programa se propõe a oferecer para todos vocês. É a água da vida, que é Jesus Cristo, aquele que veio nos dar vida e vida em abundância. Que Deus vos abençoe a todos e um grande abraço. Ok. E agora, nesse momento, nós queremos convidá-lo, se for possível, fechar os olhos, se não, mas se conecte conosco e também com o trono do Pai através de uma oração.
Querido Pai, queremos expressar nossa humilde gratidão por tão grande privilégio que Tu nos concedes de podermos abrir a Tua palavra, de buscar, de compreender um pouco mais do que Tu tens a nos ensinar e queres nos abençoar através desse estudo, e em especial um conhecimento profético para os nossos dias e que nos ajuda a entender os momentos finais da história desse planeta e podermos estar preparados para o encontro com Jesus. Amém. Queira nosso bom Pai abençoar os nossos amigos que nos acompanham, que nos escutam através deste canal e dessa forma tenham essa oportunidade também de Te conhecer, de Te amar e de Te servirem. Amém, Jesus. Abençoa cada amigo ouvinte, abençoa cada um de nós e os respectivos familiares. Os nossos amigos que, por algumas circunstâncias, se encontram aprisionados, sejam em função da saúde ou por causa de decisões tomadas, mas que também sejam tocados pelo Teu Santo Espírito para tomarem uma decisão ao Teu favor. Nós agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estamos de volta e agora em definitivo no programa Novo Tempo. É sempre uma satisfação estar junto com você, amigo ouvinte. E como já mencionamos, o tema de hoje continua em Apocalipse, no capítulo 13, onde é mencionado as duas bestas. A primeira besta que surge do mar, a segunda besta que surge da terra. E também no contexto do número 666, que hoje abordaremos agora com um pouco mais de detalhes. Mas aos amigos aqui, o professor Arnaldo, o professor Christian, que estão conosco, estaremos então pensando, meditando, buscando um pouco mais desse conhecimento tão importante e fundamental para o tempo em que nós estamos vivendo. E eu gostaria de fazer aqui uma pequena recap aqui junto com o professor Christian, no contexto da primeira besta. Eu entendo que muitos amigos que estão nesse momento conosco podem não ter tido a oportunidade de assistir ou de ouvir os programas anteriores onde temos abordado esse tema e certamente poderiam ficar um pouco descontextualizados ao entrarmos num tema tão profundo, tão importante e de repente não entender absolutamente nada do que estamos falando aqui. Portanto, o Apocalipse 13, ele fala de duas bestas. Besta é o mesmo que animal, e animal tem um significado de poder. E, professor Christian, o capítulo 7 de Daniel
no verso 24 e 25 principalmente, nos fazem uma abordagem que nos leva a pensar no cumprimento dessa profecia no contexto das bestas do Apocalipse. Por exemplo, no verso 23 diz o seguinte, de Daniel 7. Então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. O quarto animal, um quarto reino, um quarto poder. No verso 24 apresenta aqui que esse animal, diferente de todos os outros, ele aborda um animal que tem 7 cabeças e 10 chifres. E desses 10 chifres surge um pequeno, uma ponta pequena, diferente também, que representa um poder que cresce e domina os demais. E no capítulo 7, verso 25, diz que essa ponta pequena, esse poder que emerge, que surge no meio dos demais, ele passa a exercer também um poder diferente, porque já havia todo o poder político desse quarto reino, representando aí a Roma pagã, a Roma política, e agora também exercendo um poder voltado para a religião, mas um poder diferente, um poder que persegue. E por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, esse poder iria perseguir os cristãos, que pode ser identificado na Idade Média. Então, agora, contextualizado nesse ponto aqui de Daniel, e vendo que fala da besta de Apocalipse, nos fale um pouco agora desse tema aí, que fala da primeira besta. Amados ouvintes do programa Novo Tempo, Professor Lindomar, nós vamos fazer aqui um breve resumo, aqui em pouco tempo, sobre essa temática da besta que emerge do mar, para poder a gente passarmos para outros temas que serão abordados, que precisam ser abordados aqui no capítulo 13 de Apocalipse. É evidente que há uma ligação clara entre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 13 de Apocalipse. Tanto é que no capítulo 13 de Apocalipse, quando é descrito a besta que emerge do mar, é dito que ela parece com leopardo, é dito que ela tem boca de leão, tem aparência de urso, né? Então claramente está fazendo uma ligação do capítulo 13 de Apocalipse, da besta que emerge do mar, com o capítulo 7 de Daniel, tá certo? Um outro detalhe que faz a gente pensar na besta que emerge do mar e o Império Romano de um modo especial, que é o quarto animal do capítulo 7 de Daniel, é que a besta que emerge do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, que são justamente as mesmas, essa mesma descrição. Essa é a mesma descrição da quarta besta, do quarto animal do capítulo 7 de Daniel. Então o elo está realmente claro, evidente. Agora, uma outra questão importante é a gente analisar a atuação do chifre pequeno. O chifre pequeno, ele sai de um dos chifres do quarto animal do capítulo 7 de Daniel. O quarto animal, nós sabemos no capítulo 7 de Daniel, isso é histórico, todas as religiões, elas são unânimes em afirmar que o quarto império ali do capítulo 7 de Daniel é Roma. É uma referência ao Império Romano, tá certo? O primeiro animal é uma referência, o leão é uma referência à Babilônia, que reinou de 605 a 538. O segundo animal, que é um urso, é uma referência à Média Pérsia, que reinou de 538 a 331 a.C. Você sabe que antes de Cristo o cômpito era feito de forma decrescente. De 331 a 168, quem dominou sobre o mundo foi os gregos, que é caracterizado como leopardo no capítulo 7, identificado. E o quarto animal, que é terrível e espantoso, é uma referência a Roma, que domina no mundo de 168 a.C. até 476, quando o império ele é esfacelado em tribos bárbaras. Daí dizer que surgiu do quarto animal 10 chifres, que são as tribos bárbaras aos quais foi dividido o Império Romano e que deram origem às principais nações europeias. Mas é dito que do quarto animal iria sair um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ele vai surgir automaticamente na história depois de 476. Qual foi o poder que saiu de Roma depois de 476? Queridos, esse poder com conotação puramente religiosa.
só há um poder na história que sai do Império Romano e que surge na história após 476, de modo específico em 538, que nós mencionamos na semana passada, que é o papado. Tá certo? Então, o chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel é o papado, que nos arremete ao capítulo 13, a besta que emerge do mar, com as mesmas características do quarto animal, que é Roma, que nos faz um paralelo claro e evidente que a besta que emerge do mar, ela é uma referência à atuação do papado, é o papado, tá certo? Agora, rapidamente, para a gente aqui fazer uma análise. 4 pontos porque que o chifre pequeno e a besta que emerge do mar é uma referência ao papado. Primeiro, que eu mencionei, né, que o chifre pequeno é claro, é evidente na história que surgiria depois de 476, de modo específico em 538, o único poder que surgiu de Roma depois de 476, de modo específico em 538, que surge na história e que ascende a um domínio na Europa e no mundo, se chama o papado, tá certo? Isso aí é claro e evidente. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o tempo em que esse poder surge na história. Eu falei para vocês que ele ascende a uma supremacia, a um domínio, ao poderio em 538. O que marca 538 na história? 538 é marcado na história com o edito ou decreto de Justiniano. Justiniano, um imperador romano, que reconhece no bispo de Roma o cabeça de toda a cristandade. Ou seja, naquele momento, o bispo de Roma, ele ascende a um poderio, a uma autonomia, a uma autoridade que nenhum outro bispo da igreja em nenhum outro local tinha até então. Então, nesse momento, ascende ao poderio, a uma autonomia, a uma autoridade dentro da igreja cristã, naquele momento, que naquele momento também se tornava Igreja Católica Apostólica Romana, como é conhecida a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é reconhecida e reivindica para ela essa identidade com o Império Romano, quando ela diz que a Igreja é a Igreja Católica Apostólica e Romana. O único poder que saiu de Roma e que permanece até hoje se chama o papado, e aqui uma referência direta à Igreja Católica Romana. Então, esse domínio ele vai perdurar de acordo com Apocalipse capítulo 13 e com Daniel capítulo 7 por um período de 42 meses ou 1260 dias proféticos, que é uma referência a 1260 anos. Se em 538 o papado surge e com essa autoridade toda, esse poderio deveria se estender durante 1260 anos. Colocando 1260 anos em cima de 538, quando surge o decreto de Justiniano, nós vamos chegar ao ano de 1798. O que acontece em 1798, queridos, é muito sério, muito importante, para a gente marcar isso, deixar bem claro isso na história. Em 1798 acontece a Grande Revolução, um momento extraordinário, importantíssimo na história, que é a Revolução Francesa. Em 1798 ainda, por influência da Revolução Francesa, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, imperador francês, entra em Roma, tá? De modo especial no Vaticano, e leva o Papa Pio VI em cativeiro, tá certo? Então, é marcante isso na história. Por quê? Porque é dito também no capítulo 13 de Apocalipse que a besta que emerge do mar, ela sofreria um golpe. Isso é muito importante a gente deixar bem claro também, que ela sofreria um golpe mortal. O versículo 3 diz o seguinte: então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. E esse golpe de morte aconteceu em 1798, quando o general Berthier invade Roma, invade o Vaticano e leva o Papa Pio VI, destituindo o poder papal de sua autonomia, de sua autoridade. Tá certo, queridos? Então, o tempo também nos direciona para o papado, o tempo nos direciona para a identificação da besta. Um terceiro aspecto que eu queria deixar bem claro, que também ajuda a identificação da besta do capítulo 13 de Apocalipse como uma referência ao papado, é que as atividades desse poder também é muito importante a gente analisar.
Quais são as atividades que esse poder iria exercer a partir de agora, assim que ele ascendesse ao trono, durante esse período de 538 a 1798? Esse período é o período que nós conhecemos como a Idade Média, a Idade das Trevas. O que aconteceu nesse período? O texto de Daniel, capítulo 13, e Apocalipse, capítulo 7, versículo 25, nos mostra que esse poder, ele iria atuar de 4 formas. Quais seriam as 4 atuações dela? Primeira, ele proferiria palavras de arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Tá? Como que esse poder proferiu palavras de arrogância contra Deus? Proferiria palavras de arrogância contra Deus. Primeiro, os títulos que esse poder adquiriu para si, tomou como autonomia para si, foi alguns. Ele é conhecido como, o papado é conhecido como o vigário filho de Deus, ou vigário de Cristo. Segundo, ele é conhecido como cabeça da igreja. O que é o cabeça da igreja de acordo com as Escrituras? A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. O vigário de Deus é Jesus Cristo, e não deu essa autonomia a homem nenhum. Ele é conhecido também como, também é dito que o Papa é como Deus aqui na Terra. Como Deus aqui na Terra. Como representante de Deus aqui na Terra. E o representante de Deus aqui na Terra, professor Domar e professor Arnaldo, é o Espírito Santo. Não há outro representante de Deus aqui na Terra. Isso porque o Espírito Santo é enviado por Jesus, que veio e realmente é o próprio Deus, esteve aqui conosco, não é isso? Em forma humana, e ao voltar ao céu, ele diz o quê? Enviarei outro Consolador. Ou seja, eu enviarei um representante meu para estar ou para continuar convosco, o Espírito Santo, certo? Verdade. Então, alguém dizer que representa Deus aqui na Terra, isto seria uma usurpação a esse lugar, a essa posição. É uma palavra de arrogância, de blasfêmia contra Deus, né, professor? Isso. E é dito ainda que o Papa, no decreto do Concílio de Trento, ele passou a ter autoridade para perdoar pecados. Isso não é uma palavra de arrogância, não é uma palavra de blasfêmia contra Deus? Porque a Bíblia diz que só Deus tem autoridade, tem poder para perdoar pecados, queridos. Só Deus tem esse poder, tem essa autonomia, tem essa autoridade. É dito também, queridos, que esse poder ele receberia, ele difamaria o tabernáculo. Como é que esse poder, o papado, difamou o tabernáculo? Rapidamente, para a gente analisar. Quando ele atentou contra o ministério de Cristo no santuário celestial. Ao atentar contra o ministério de Cristo no santuário celestial, o papado estava obscurecendo o ministério de Cristo. Como é que ele fez isso? A missa é uma tentativa, na verdade, de obscurecer o ministério de Cristo no santuário celestial. Por quê? Porque quando a missa ela é colocada, ela é aceita, é posta como a principal o culto ou liturgia da igreja, ela está, nesse momento, tirando a atenção dos cristãos do céu, do santuário celestial, da missão de Cristo no céu, e centralizando no ministério terreno aquilo que Cristo exerce no céu, que é de interceder, que é de perdoar pecados, que é de intermediar pelos seus filhos, proporcionando perdão, proporcionando salvação. Então, essa foi uma tentativa de difamar o tabernáculo de Cristo. E o último aspecto que eu queria abordar aqui, ainda sobre a atuação do papado, da besta que emerge do mar, é que ela cuidaria em mudar os tempos e a lei. É dito isso em Daniel capítulo 7, versículo 25. Como é que o papado ele atentou contra a lei de Deus? A Bíblia, a história nos diz, queridos, que o sábado foi tirado. O sábado do 4º mandamento, como está em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, ele foi retirado da lei de Deus pela igreja e foi posto no lugar do sábado, o domingo, como dia de guarda, como dia do Senhor. Tá certo? E é interessante que no Concílio de Trento, quando foi perguntado com que autonomia a igreja fazia isso, qual a referência bíblica, qual a base bíblica para isso, é dito lá no Concílio de Trento que não foi por uma ordenança bíblica ou uma imposição bíblica que o domingo passou a ser o dia de guarda, mas sim como uma autoridade, como uma imposição da igreja.
Então é claro e evidente, queridos, que houve uma mudança na lei de Deus, como proferida, como prevista, como profetizada por Daniel. E não somente o sábado foi tirado como dia de guarda e colocado domingo, mas o mandamento que faz referência ao segundo mandamento, quando diz que não deveríamos fazer imagens de escultura, nem do que há no céu, nem na terra, também foi tirado da lei de Deus e foi colocado um outro mandamento no lugar. Tá certo, queridos? Então, foi tirado 2 mandamentos da lei de Deus e feito uma mudança, né, professor Damar? Feito uma mudança Isso. Clara e evidente, como profetizado por Daniel, capítulo 7, versículo 25. Só fazendo uma pequena intervenção, veja aqui, professor. Quando foram retirados 2 mandamentos da lei de Deus, o segundo, que proíbe a adoração de imagens, e o 4º mandamento, que determina a santificação do sábado, ou separar o sábado como um dia que identifica Deus como o Criador de todas as coisas. Verdade. Foi colocado, então, outro mandamento que diz guardar domingos e festas. Isso. Então, foram tirados 2. E colocado 1, ficariam somente 9 mandamentos. Então, qual foi a ideia que foi feita, passada para substituir? Foi então dividido o 10º mandamento em 2 partes para poder permanecer o número de 10. Então, o 10º mandamento do catecismo, na verdade, é uma divisão, apenas uma subdivisão, certo? Foram divididos em 2 e dessa forma ficaram 10. Para ficar mais claro isso, se você pegar o catecismo romano, né, o catecismo da Igreja Católica, e comparar com a lei de Deus, como está em Êxodo capítulo 20, você vai ver o que nós estamos dizendo é puramente verdade, tá? E o último aspecto diz que esse poder pelejaria contra os santos do Altíssimo, perseguiria, pelejaria. E quando nós analisamos a história da Igreja na Idade Média, nós vamos ver que os tribunais de Santa Inquisição, os tribunais da Santa Inquisição, que julgou os supostos crimes contra a Igreja e que condenou milhares e milhares, por que não dizer milhões, de servos de Deus que não queriam se submeter à autoridade da Igreja durante a Idade Média. Por que não falamos? Quando nós lembramos disso, quando nós lembramos dos tribunais de Santa Inquisição, quando nós lembramos desses tribunais, nós lembramos de algumas classes, de alguns grupos religiosos que não se submeteram à autoridade da Igreja. Eu lembro dos valdenses na Itália, eu lembro dos albigenses na França, eu lembro do grande massacre de São Bartolomeu de 1572, quando nos dias 23 e 24 de agosto, 70 mil huguenotes foram massacrados, mortos na França. Queridos, é evidente, claro, é evidente que o único poder com todas essas características expressa por Daniel, capítulo 7 e capítulo 13 de Apocalipse, referindo à besta que emerge do mar, ele se encaixa como uma luva numa mão. Evidente, claramente evidente, que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, e a besta que emerge do mar, do capítulo 13 de Apocalipse, é uma referência ao papado. Ok, muito bem. Obrigado, professor Christian, por essa pequena recapitulação aí do que realmente significa a besta do capítulo 13, fazendo uma conexão aí com o capítulo 7 de Daniel. Mas eu quero também, nesse momento, chamar a atenção para o nosso amigo Márcio Félix de Jaibaras. Um grande abraço e o nosso muito obrigado por você estar ligado conosco, acompanhando o programa Novo Tempo com um tema tão especial. O amigo Márcio Félix, lá em Jaibaras, a sua família, amigos, o nosso grande abraço. Continue conosco. E agora, como nós mencionamos também no início, o capítulo 13, ele não fala somente de uma, mas de duas bestas. Ora, se são duas, então logicamente deve existir alguma identidade, alguma referência histórica, algum sinal, algo que identifique um outro poder
que possa ser também uma besta ou um poder que haveria de surgir na terra para fazer uma união com a primeira besta, e nessa unificação, então, algumas coisas deveriam acontecer segundo o que nos fala no capítulo 13. Então agora eu quero convidar o professor Arnaldo Sá para nos falar um pouquinho, nos apresentar esse segundo poder, chamado segunda besta, que surge da terra. O que significa surgir da terra? O que é essa segunda besta, professor Arnaldo? Nos fale um pouquinho aí. Então, se você tiver sua Bíblia aí em mãos, se você tiver seu Novo Testamento, você pode ir para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, e nós sabemos que esse capítulo 13 é um capítulo importantíssimo, porque ele fala dos acontecimentos da história e do fim dos tempos. E esse capítulo apresenta, como já foi dito aqui, reiteradas vezes, duas estranhas bestas, ou animais, que representam poderes políticos e religiosos. Então, a partir do versículo 11 do capítulo 13, o profeta vê surgir uma outra besta. Ele diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade, verso 12, da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Preste bem atenção, vá criando na sua mente essa imagem, como se fosse passando um filme. Vamos imaginar o que está acontecendo. Depois a gente vai tentar ver a interpretação do que está escrito. No verso 13 diz: também opera grandes sinais. Quem? A segunda besta. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. No verso 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Aqui está se referindo à primeira besta, muito bem explicado agora há pouco pelo professor Christian. Verso 15: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, veja bem, esse é um dos temas mais debatidos na atualidade. Verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Este assunto, se você pegar aí na internet a marca da besta, você vai encontrar milhões de referências. No verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E no verso 18 ele conclui dizendo: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Meus amigos, aqui nós temos agora uma descrição impressionante, e que é tão impressionante que vai afetar a vida de todo ser humano vivo aqui nesta terra e em nossos dias, porque essa mensagem foi dada para aqueles que estão vivendo no tempo do fim, e nós estamos vivendo no tempo do fim, e isso já começou a ser cumprido. No primeiro capítulo, no primeiro versículo que lemos, no versículo 11, tem aqui um texto, uma palavra crucial para a interpretação desse versículo. Ele diz que vi ainda outra besta emergir da terra. O que seria
emergir da terra. Porque a primeira besta, da qual o professor Piste falou agora há pouco, ela emergia do mar. Pode ter certeza, meus amigos, que todas as palavras e qualquer vírgula, qualquer coisa que tem nas Escrituras tem um sentido específico. Não está aqui à toa. Então, por que surgiu a primeira besta do mar? Porque ela surgiu do meio das nações. Das nações, dos povos, das tribos, né? Aquela subdivisão dos reinos que aconteceu lá, e o professor Cristian já mencionou, não é isso? E que foi o início aí, o surgimento da Europa, como nós conhecemos hoje. Então, uma região povoada entre muitas nações. Muito bem, exatamente. Estamos falando de uma região muito povoada, com muitas nações. Então, meus amigos, o mar, uma grande quantidade de pessoas, se refere a esse mar. Aí é um mar de gente. Na verdade, a besta surgiu em cima de um mar de gente. Existe até essa expressão hoje, né? Mas a segunda besta, em contraste à primeira, não surgiu de muita gente ou de uma região muito populosa. Ela surgiu da terra. Então, o mar em contraposição com a terra. Nesse caso, o que significaria então terra? Exatamente o contrário, né? O oposto. Uma região desabitada. Surgiu do nada. É o que nós podemos entender aí, que enquanto na Idade Média, no período da Inquisição, os cristãos foram terrivelmente perseguidos na Europa, região habitada, e de repente agora eles começam a migrar para uma outra região, que não havia nada, havia sido recém-descoberta. E daí surge agora o quê? Uma nova nação, não é isso? Do nada. Exatamente. O irmão Domar aí foi direto ao ponto. Na verdade, amigos, essa migração da qual falou aqui o irmão Domar, as pessoas estavam fugindo da Europa por alguns motivos. Primeiro, porque a Europa estava quase que o sistema de governo, os sistemas políticos, o sistema feudal estava praticamente falido. E havia poucas terras para muita gente. E os senhores feudais praticamente dominavam as terras férteis. Mas o motivo não foi único e exclusivamente por isso. A fuga se deu principalmente por causa da perseguição religiosa, da famosa Santa Inquisição, que na verdade de santa não tinha nada. Era um sistema de perseguição a qualquer pessoa que se levantasse contra ao status quo da igreja, aquilo que já estava estabelecido, as doutrinas, né? Então, meus amigos, o que aconteceu foi o seguinte: no século XVI, mais ou menos, aquelas pessoas que se sentiam oprimidas pela perseguição religiosa, elas pegaram um pequeno navio chamado Mayflower, ao pé da letra, traduzindo do inglês para o português, Flor de Maio, né? Elas saíram do porto de Plymouth, na Inglaterra, em direção às terras do Novo Mundo, né? A América tinha sido recém-descoberta e se falava que era uma terra que tinha muita terra, muitos campos abertos para a agricultura e para se levantar ali uma nova nação. O resultado é que esse pequeno navio chegou, depois de alguns meses de viagem, às costas da Nova Inglaterra, que hoje nós chamamos dos Estados Unidos, né? E lá eles fundaram a grande nação americana. Eles foram com um propósito muito nobre e construíram ali uma sociedade próspera e justa até certo momento, com bases na palavra de Deus. Então, aqui corresponde mais ou menos como a história da mulher que fugiu, né, para a terra, a terra protegeu a mulher, né? Então, o verso continua dizendo que essa nação que surgiria possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, com os chifres de um cordeiro,
mas falava como um dragão. É um poder. O nosso irmão e grande pastor Bulhon escreveu um livro sobre o Apocalipse, e aqui estou tomando a liberdade de usar algumas palavras dele. Ele disse que essa grande nação seria um poder que no início fala como cordeiro, como está escrito, né? Mas depois fala como dragão. O cordeiro é símbolo de Jesus. E realmente, os irmãos peregrinos que saíram lá do Porto de Plymouth, da Inglaterra, e vieram fundar aqui a nação americana, eles tinham esse propósito. Os fundamentos da nova nação seriam bíblicos. Eles eram protestantes, perseguidos, e traziam consigo, uma grande parte deles, traziam a doutrina calvinista, né? Uma doutrina muito rígida, por isso que eles eram chamados também de puritanos. Então era o símbolo do cordeiro era o símbolo de Jesus. O sacrifício do cordeiro é o centro do evangelho que Cristo veio ensinar. Quer dizer que esse foi um poder cristão no início de sua existência. Temos que lembrar isso. Mas depois algo aconteceu, pois passou a falar como dragão. Hoje, se você der uma olhadinha na história política dos Estados Unidos, o que está fazendo essa nação? Você não vê um momento na história recente americana, de algumas décadas para cá, em que eu estou falando mais do governo, não do povo, porque o povo às vezes se torna vítima. O governo americano sempre está envolvido em guerras. E se não houver uma guerra, eles não subsistem. Porque uma das maiores indústrias de armas americanas, né, é exatamente lá nos Estados Unidos, né? Se você der uma olhadinha na história dos Estados Unidos, você vê ali na época da Guerra do Vietnã, eu estou falando do tempo que eu me recordo, que eu já era um menino ainda muito pequeno na época da Guerra do Vietnã, mas eu me recordo ainda de alguns eventos, alguns fatos que aconteceram, né? E eu me lembro que nessa época o presidente John Kennedy foi assassinado. E hoje dizem os pesquisadores da história que ele foi assassinado exatamente porque queria acabar com a guerra do Vietnã. E isso aí ia trazer um prejuízo para os fabricantes de armas. Depois vieram outras guerras, a Guerra do Golfo com o George Bush, depois veio a guerra contra o Iraque com o George Bush filho, e a guerra da Síria e muitas outras, eles estão sempre ali combatendo. Portanto, é um poder que fala como dragão, né? Veja, professor Arnaldo, professor Christian, um fato bem interessante que eu quero ressaltar nesse momento. As características da besta, certo? Como besta, como é apresentado aqui em Apocalipse e também lá em Daniel, é que a besta tem duas características básicas, fundamentais, que alimentam esse poder. É o poder político e o poder religioso, certo? Então, quando esses dois poderes se unem, então formam o que é chamado na Bíblia, no Apocalipse, de besta, certo? O poder da besta. Esse poder é um poder unificado. Aí os dois chifres, né? É por isso que ela tem dois chifres, né? O poder político e o poder religioso. Né? Agora, o interessante que eu acho da segunda besta, pelo fato dela ter fugido da perseguição imposta pela primeira besta, certo? É exatamente que os princípios que foram fundamentos para a nação dos Estados Unidos foram exatamente liberdade política e liberdade religiosa. Olha só, a imposição da primeira besta era a imposição política, o domínio político sobre as nações. E o segundo poder é exatamente através da religião. Através da religião, o poder também impôs uma escravidão religiosa, filosófica, psicológica sobre todas as nações. E agora as pessoas, ao fugirem ali daquela região política, né, do domínio político e também do domínio religioso, eles formam uma nova nação com base
na liberdade. Pronto, agora nós seremos uma nação livre, politicamente e religiosamente. Duas filosofias que norteiam, que baseiam os Estados Unidos. Agora, o interessante é que esse fundamento, parecendo chifres de cordeiro, certo? O que fundamentou a nação, de repente, isso simplesmente deixa de existir. É um fundamento simplesmente filosófico, simplesmente no papel, mas na prática, os Estados Unidos deixaram de ser esse cordeiro, e essa filosofia de liberdade política religiosa deixou há muito tempo, e passou agora a falar como dragão, negando a sua própria fundamentação, o seu próprio fundamento de liberdade, e impondo ao mundo agora um poder político que quebranta, que domina e que conduz as pessoas para a guerra, para a morte, para a mortandade, para a criminalidade. E a própria nação, se nós formos analisar um pouco no contexto, o que existe de religiosidade nessa nação é praticamente nada. Ninguém ouve o governo que deveria pregar liberdade política e religiosa. Esse governo não prega absolutamente nada de liberdade, nem política, nem religiosa. A religião deixou de ser o fundamento e a política passou a ser simplesmente perseguidora. Não é isso, professor Arnaldo? Bem, meus amigos, nós estamos aqui na reta final. Eu não sei qual será a decisão aqui dos nossos amigos e diretores aqui do programa, né? Eu em tô relação com uma proposta ao aqui, tema, professor. né? Pois faça logo a sua proposta. Para você, já lhe interrompendo aqui, considerando que estamos na reta final e fizemos já uma abordagem das duas bestas, certo? Então, eu proponho aos amigos, colegas aqui de programa, que no próximo programa Novo Tempo, nós façamos agora um estudo, uma abordagem com exclusividade ao número 666, dentro do contexto de tudo que nós temos estudado até aqui. Pois Ok? não. Fica a minha proposta. Eu acho que é uma excelente, belíssima proposta, né? E se vocês quiserem que a gente termine com uma curiosidade bíblica sobre os 666, ou quiser deixar para a próxima, quando a gente vai falar só sobre esse número, né? Ou a gente pode, então, fechar aqui esses versículos que nós estamos aqui estudando. O que é que você diz aí? Certo. Considerando o tempo que nos resta, então nós iríamos, digamos assim, falar de uma maneira muito restrita, muito reduzida, e só mencionar, jogar aí uma lenha na fogueira, sem dar tempo ao tempo para a gente explicar melhor o contexto dos porquês desse número. Então, na minha opinião, professor Christian, nós finalizamos por hoje, e no próximo programa, então, a gente aborda aí, com a posição aí dos dois teólogos que nos acompanham, de uma maneira bem mais específica nesse número. Muito bem, eu concordo sim que seja feito dessa forma, até mesmo porque a gente ainda tem ainda uns 2 pontos para explorar a respeito da besta que emerge da terra. Certeza, E aí a gente entra não só 2, tem mais. E a gente entra na parte final que fala sobre a questão do 66, né? 666. Na semana que vem, então eu acredito que é um convite maravilhoso para os nossos ouvintes aí ficar aí nesse suspense aí para o próximo programa, porque tem coisas boas aí. Muito bem. Então, o nosso muito obrigado, querido amigo professor Arnaldo, querido amigo, irmão também, professor Christian. Nosso muito obrigado aqui ao Ademir, que está sempre conosco aqui também. E o nosso muito obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanha no programa Novo Tempo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.